Pessoal, temos aqui agora misturas homogêneas. Vamos iniciar aqui a separação de misturas homogêneas. Então me acompanha aqui para vocês entenderem os processos, tá? O primeiro que nós vamos falar, gente, é o famosíssimo, que é a destilação, tá? Mas por que ela é tão famosa? A destilação é muito usada na indústria de bebidas alcoólicas, tá, gente? Então, já viram falar em bebidas destiladas? Então tem a vodka, tem a cachaça brasileira, né? Tem a tequila mexicana. Então tem vários, o uísque também é um destilado, tá? Várias bebidas que a indústria aplica esse processo. Se você for talvez no interior, tiver curiosidade, você vai ver. Você vai chegar lá e vai ver um processo de destilação, claro que muito mais rudimentar, sem um aparato de laboratório. Muitas vezes eles vão usar uma panela de cobre para esquentar e um tubo, uma mangueira de plástico para poder condensar, mas é assim que eles fabricam cachaça nas regiões de roça, no interior, tá? Então vamos lá. A destilação, gente, ela pode ser realizada de duas maneiras, tá? A simples e a fracionada. Então o exemplo clássico de destilação simples é a cachaça, a fabricação de cachaça. Consiste num mosto fermentado de cana de açúcar, tá? Então a cana já está toda moída lá, ela passa por um processo de fermentação, as bactérias agem ali e começam a fabricar álcool, tá? Ela passa por um processo de aquecimento que vaporiza e ela vai condensar numa outra região onde vai ser coletada a cachaça, a pinga. Então, é mais ou menos a adaptação desse sistema de laboratório na prática. De maneira bem simples, gente. Eu gosto de pensar sempre a ciência, mas a química de maneira geral, da maneira prática, de como ela acontece no dia a dia. Isso aproxima mais as pessoas do conhecimento, tá? Do que às vezes a gente idealizar um negócio de outro mundo. Não é assim que funciona. No laboratório as coisas acontecem de maneira simples, tá? Então vamos lá. Olha aqui essa situação, gente. Aqui eu tenho um termômetro, tá? Vou ter um balão de fundo arredondado. Eu tenho balão de fundo arredondado e fundo chato, tá? Mas é só um detalhe. Aqui eu coloquei um de fundo arredondado porque ele distribui o calor de maneira uniforme. Tem um bico de Bunsen aqui, que é uma trempe de fogão que a gente usa em laboratório. É uma fonte de aquecimento. Representei por um símbolo aqui de chama, tá? Aqui um suporte que está mantendo a estrutura. E isso é conectado, esse balão de fundo redondo assim, de vidro, tá, gente? Que ele vai passar por aquecimento, não pode ser de plástico. Ele vai ser conectado na estrutura aqui, ó, parece um tubo. Ele é um condensador. Essa é a função dele, condensar o material, tá? Que tem uma entrada de água e uma saída de água, esse condensador. E ele desemboca, é conectado num Erlenmeyer aqui, ok? É o seguinte, gente. Agora nós estamos falando de misturas homogêneas. Se eu tenho um líquido e um líquido em mistura homogênea, eu posso falar, gente, de líquidos miscíveis. E eu quero que você guarde essa palavra, porque o que é líquido miscível? Água e álcool. Misturou homogêneo em uma fase miscível. Immiscível é o contrário. Água e óleo é immiscível, beleza? Então guarde essa palavra, que às vezes você está na prova e você fala: porra, tô sabendo tudo de mistura homogênea, vou arregaçar. Você chega lá, primeira questão, a separação de misturas miscíveis. Você fala: não, tô a pé. Então, miscível, homogêneo, e immiscível, líquidos heterogêneos, beleza? Então, gente, eu tenho dois líquidos aqui, A e B, tá? Miscíveis, gente. Exemplo, vamos imaginar que tem água, é o A, e aqui é o álcool, tá? Etanol. Misturamos água com álcool, dá aquela uma fase homogênea. Eu sei que a água tem um ponto de ebulição e o álcool tem outro. O álcool tem um ponto de ebulição bem mais baixo que o da água, ele evapora muito mais facilmente. Eu posso pensar assim, né? Eu ponho uma fonte de calor, começo a aquecer isso aqui e eu sei a temperatura de ebulição do álcool e sei da água. Como a do álcool é mais baixa, eu vou ajustar nela primeiro. Então eu vejo no meu termômetro, ajusto minha fonte de calor, bati a temperatura, regulo o mínimo de calor para ficar a temperatura estável ali, tá? Atingir a ebulição aqui dessa mistura, o álcool começa, como está próximo ao ponto de ebulição do álcool, ele começa a vir embora aqui, ó, ele começa a evaporar da mistura. A água está evaporando?
A água praticamente não, o pouco dela que evapora vai ficar nessa região aqui, tá? Porque a temperatura de ebulição dela ainda está alta. Vale ressaltar que os líquidos têm que ter pontos de ebulição bem diferentes, gente. Se forem próximos, os dois vão evaporar junto e não dá para separar, tá? Então, aqui nós vamos aplicar esse procedimento de destilação para líquidos que têm ponto de ebulição diferente. Beleza, evaporei meu álcool. Ele vai entrar aqui, ó, ok? Aqui eu estou passando água fria, gente, ó. A água fria, ela entra por aqui, ela circula aqui, ó, tá? E sai por aqui. Estou renovando, estou fazendo uma circulação de água, tá? Essa água tem que propósito, Marcos? Ela vai esfriar o condensador, gente. Chega o vapor quente aqui dentro. A água rouba calor dele, o que ele vai formar? Gotículas aqui, gente, ó. Ele começa a formar gotículas e gotejar. Eu obtenho o álcool aqui. A minha água continua aqui. Eu começo a separar o meu álcool. Se a gente for pensar na cachaça, é basicamente isso que acontece. Aqui está o mosto de cana-de-açúcar fermentado. A gente começa a aquecer esse mosto, atinge um ponto de ebulição e começa a passar o álcool com um pouco de vapor de água que é coletado aqui e outros materiais de ponto de ebulição parecidos. Então aqui estaria a pinga, aqui estaria o mosto fermentado de cana-de-açúcar sendo aquecido. Simples demais, gente. Galera, vamos falar agora da destilação fracionada. Vai complicar? De jeito nenhum. Ela também é um processo simples, nós vamos entender aqui agora, tá? Vamos lá. Mas para que precisa ter a fracionada? Já tem a simples, esse pessoal gosta de complicar? Não, gente, é porque é o seguinte, imagina agora se eu tenho uma mistura miscível, tá? Vou usar a palavra que é muito usada em prova, ou seja, uma mistura de líquido com líquido, homogênea, só que eu tenho várias substâncias diferentes. Então aqui eu tenho etanol, acetona e éter. Pô, já complicou, né? Por quê? Porque se eles tiverem ponto de ebulição um pouco mais próximos, como vai ter que a acetona do éter, pode ser que eu vou começar a obter os dois misturados lá no fim. O etanol vai ser mais fácil, porque ele é mais distante dos dois, mas os outros dois vão misturar. Então eu vou fazer um fracionamento. E o que vai mudar, gente? Eu vou colocar uma coluna de fracionamento antes do meu condensador. Mas o que é essa coluna de fracionamento? Ela é uma coluna como se fosse cheia de bolinha de gude, gente. Cheia de bolinha de vidro lá, bolinha de gude aqui dentro. Que é o que, gente? Com que propósito? O gás, quando sobe aqui, ó, ele vai ter contato com essas bolinhas aqui e isso vai forçar a condensação. Então, o que tem o ponto de ebulição mais alto, gente, ele vai, o quê? Como ele ainda não tem tanta energia, ele vai encontrar com essas bolinhas de gude, tá? Vai encontrar com essas bolinhas, vai recircular, condensar e descer. Quem tem o ponto de ebulição mais baixo já atingiu muita energia para evaporar. Ele vai passar batido pelas bolinhas, vai chegar no meu condensador e vai passar pelo mesmo procedimento. Aqui tem água recirculando, o condensador, né? Esfriou, ele vai gotejar, vai condensar, eu vou obter o ar aqui, beleza? Tá, vou obtendo ar por esse procedimento. Agora eu fiquei com B e C, como se fosse acetona e éter aqui do nosso exemplo. Vou seguir pelo mesmo procedimento. Ajustei a temperatura de ebulição no meu termômetro aqui, ok? Começa B e C. Só que como o ponto de ebulição do B e C tem alguma proximidade, não pode ser muito próximo, mas se eles têm alguma proximidade, os dois vão começar a subir juntos, tá? Na minha coluna de fracionamento, o que tem ponto de ebulição, gente, mais alto, precisa de mais energia para ir embora. Então ele começa a ir embora, só que ele encontra essas bolinhas, condensa e volta para baixo. Então essa coluna de fracionamento, percebam, ela impede que os dois cheguem no condensador. Dois vapores de temperatura de ebulição mais próximos, ok? Então, com esse procedimento, que é muito parecido com aquele, com a diferença que eu tenho uma coluna de fracionamento para recircular e condensar o de temperatura de ebulição maior para que ele espere a hora dele, tá? Com esse procedimento, eu consigo separar vários líquidos miscíveis, várias misturas homogêneas de líquidos. Isso é muito usado em laboratório de química orgânica, gente. Então, para você ver, 3 substâncias orgânicas, que nós vamos ver na química futuro o que é isso, química orgânica. É muito utilizado esse procedimento para separar substâncias orgânicas e muito usada também do ponto de vista industrial na indústria de bebida alcoólica. Por isso que é importante você guardar isso, beleza? Nós vamos ver os últimos procedimentos aqui. Eu quero que você entenda todos os procedimentos dessa aula. Pega exercício, regaça de fazer exercício. Você vai ficar craque
e vai fixar isso aqui. Então não tente só, entendi, ótimo, e não, tem que fazer exercício para você desenvolver, para você ver como é que isso é cobrado, beleza? Vamos lá. Próximo procedimento que eu vou falar de separação, gente, processo de separação, é a cromatografia. Alguns chamam de análise cromatográfica, tá? Embora análise seja uma coisa, cromatografia é outra, mas não tem problema. O livro traz desse jeito, os livros de química, vamos chamar de análise cromatográfica. Gente, isso aqui é interessante, isso aqui é bonito, viu? Então, quem for da área da química vai ver isso aqui um dia. Um dia não, vai ver a vida inteira isso aqui, que isso aqui é muito importante. Cromatografia é a vida de muitas pessoas que trabalham em indústria química, que trabalham em indústria farmacêutica, tá? É muito importante isso aqui. Eu vou explicar a clássica que aparece no ensino médio, que a gente precisa compreender, mas cromatografia é um tema extenso. Existem livros sobre cromatografia, só para você entender. Então, existem várias formas, várias técnicas cromatográficas. Gente, eu vou falar da mais basicona, né? Que é a que vocês precisam aprender no ensino médio. E se você quiser se aprofundar, convém ler mais e ver curiosidades sobre isso, né? Então, a básica, gente, é o seguinte. Vocês já viram aquela folha de caderno, quando a gente pega a folha de caderno, que cai uma gota, você está com uma garrafinha d'água, cai uma gota em cima da folha do seu caderno. E aí você percebe que aquela gota destruiu o seu papel, porque você já tinha escrito a sua redação ali, você está treinando redação para o Enem, caiu uma gota, você fala, pô, beleza, é só uma gota, não vai estragar minha redação. Só que aquela gota começa a se propagar pelo papel e borrar toda a tinta da sua redação. Se você já viu isso, você já viu a cromatografia acontecendo ao vivo. A cromatografia, pessoal, consiste em separar uma mistura homogênea de líquidos, tá? Então, líquidos, eu tenho líquido, beleza? E aí eu vou separar ela pelo mesmo procedimento que acontece na sua folha de caderno. Eu pego uma camadinha delgada, geralmente no laboratório a gente usa uma fita de camada de silício, tá? De óxido de silício. Mas nós podemos usar uma folhinha aqui, tá? Nós vamos pegar a nossa mistura líquido-líquido, vamos gotejar aqui, ó. Vamos pôr uma gotinha aqui, tá? Colocamos uma gotinha dessa mistura homogênea, dessa mistura miscível de líquidos. Colocamos aqui um solvente, tá? Um solvente que dissolva todas elas em proporção diferente. Então, uma é mais solúvel que a outra nesse solvente aqui, beleza? Precisa dessa diferença de solubilidade, as três. O que vai acontecer, gente? Igual na folha de caderno, esse solvente vai subir nessa folhinha por capilaridade. Ele vai começar a molhar essa folhinha de baixo para cima até chegar aqui na extremidade, certo? Quando ele faz isso, gente, ele passa aqui, ó, na região onde está essa gota de mistura, carrega essas substâncias para cá e vai arrastar essas substâncias, de maneira que eu vou obter isso aqui, ó. Eu tinha 3 substâncias nessa mistura miscível. Obtive a primeira, obtive a segunda, obtive a terceira. Por quê? Olha, gente, essa aqui, ó, é a menos solúvel. Essa é a solubilidade intermediária do meu solvente e a mais solúvel. Marcos, como é que você sabe isso? Olha aqui, ó. Se ele é muito solúvel, ele dissolve e vai embora. Essa é a regra. Dissolveu, foi embora, não tem nem conversa. Ele não volta a fixar na fita. Ele vai dissolver, ele vai embora até o fim da fita, tá? Por capilaridade. A dissolução intermediária fica mais ou menos ali no meio. E aqui é pouco solúvel, ela dissolve e tal, mas ela fica praticamente onde ela iniciou, porque ela não dissolve tão bem nesse solvente. Ou seja, eu usei diferentes solubilidades dessas substâncias na mistura, arrastei elas com um solvente e obtive 3 aqui separadinho. Agora eu picoto um pedaço desse papel, levo no laboratório e descubro o que era cada uma dessas. Antes eu tinha só uma mistura. Então é assim, gente, que se faz no laboratório, numa indústria farmacêutica, por exemplo. Imagine que um exemplo clássico, um medicamento. Vamos imaginar um medicamento que você toma para dor, paracetamol e codeína. Aí lá no laboratório eles querem saber se a dose de paracetamol e de codeína no comprimido está correta. Eles vão dissolver aquilo, então vai virar uma mistura de paracetamol e codeína homogênea, miscível, vai colocar uma gotinha e vai separar por arraste de solubilidade esses dois.
depois vai pegar o paracetamol, vai pegar a codeína, levar para análise e verificar quanto tem de cada um deles e se o comprimido está adequado conforme o objetivo. Viram como é que isso aqui é interessante, gente? Então existem muitas formas de fazer isso aqui. Aqui nós vamos estudar a chamada cromatografia de camada delgada, que é basicamente usar um papelzinho para separar uma gota de substância miscível, que é o que mais traz no ensino médio, ok? Outro processo que nós temos, gente, muito importante, um processo que nós temos muito importante para separação de sólido em líquido em mistura homogênea, pessoal, cristalização. Eu tenho certeza que agora você já pensou no açúcar formando cristais no fundo de um copo com água. E é exatamente isso. Esse é o procedimento. O açúcar não dissolve em água? Dissolve. Colocou a colherinha, misturou, mistura homogênea. Opa, como é que eu vou separar isso aí? E quanto mais açúcar tiver, gente, eu vou ter. Quando eu tenho pouco açúcar, eu tenho uma solução. À medida que eu vou colocando mais, eu vou saturar a solução, tá? Se eu coloco ainda mais com aquecimento, passei do ponto de saturação, ele vai virar uma solução super saturada. Quando eu esfrio isso, vai descer todo esse açúcar na forma de cristais. Ele vai ficar no fundo do recipiente, todo esse açúcar cristalizado. Então, supersaturar é uma forma de cristalizar um soluto, né? Uma substância sólida dissolvida no líquido, tá? E que seja uma homogênea mistura, beleza? Marcos, qual é a outra forma que nós podemos fazer isso? Abaixar a temperatura. Bom, se quando a gente põe em temperatura a gente dissolve mais açúcar, eu abaixo a temperatura, esse açúcar decanta. Põe na geladeira um copo com açúcar, você vai ver o que eu estou falando. E adição de antissolvente. Eu posso adicionar uma substância que não dissolve bem aquele cristal e eu forço ele também a suspender e a ir para o fundo do recipiente. Uma quarta forma disso acontecer é uma reação de precipitação, tá? Muitas vezes o livro traz precipitação como cristalização, como se fossem sinônimos, mas precipitação é um fenômeno rápido de cristalização. Geralmente ele acontece por meio de uma reação que forma um produto que não é tão solúvel. Então esse produto desce para o fundo do recipiente. Marcos, gostaria de saber um exemplo, isso tem aplicação prática? Tem sim. Vocês já viram o leite sem lactose ou os produtos derivados de leite que não tem lactose? É exatamente esse procedimento que a indústria faz. Ela adiciona uma substância que reage com a lactose e a lactose passa a não mais ser solúvel no leite. Ela desce e forma cristais no fundo que depois vai ser filtrado e aí você tem um leite sem lactose. Olha que legal. Beleza, gente? Esse aqui então é o procedimento. A cristalização é usar técnicas para fazer isso aqui. Eu tenho um cristal solúvel, tenho uma fase só, homogênea, esfriei, ou então adição de um antissolvente, ou então supersaturei, ou então fiz uma reação de precipitação e obtive aqui o meu sólido cristalizado. Agora é possível separar o líquido do meu sólido, beleza? Visão fracionada, gente, é importante falar nessa aqui também. Imagine, por exemplo, que eu coletei a água do mar, eu evaporei aquela água por meio do aquecimento e obtive sais. Marcos, eu vou ter só o NaCl ali, que é o sal de cozinha? Eu vou ter NaCl, eu vou ter sulfato de magnésio, eu vou ter cloreto de magnésio, eu vou ter sais de zinco. Eu tenho uma pancada de sais que faz parte daquela água do mar. Só que eu quero separar cada um desses sais. A minha pergunta é, eles têm ponto de fusão diferente? Tem. Fim do problema. O que eu faço? Eu pego uma fonte de aquecimento e vou chegar à temperatura de fusão de cada um deles. Vou subindo essa temperatura gradualmente. Então vamos imaginar que nós temos dois sais aqui, gente, uma mistura homogênea. Só veja aquele branco, tá? Dois sais de granulometria idêntica, brancos. Eles estão aqui, ok? Eu vou fundir esse material, só que eu vou fundir gradualmente. Então, o que tem temperatura de fusão mais baixa vai fundir a uma temperatura menor. Ele fundiu, ficou líquido, eu filtro, tiro ele para cá. Ele ressolidifica, eu já o obtive separado. E o outro continuou lá no recipiente, que ainda não havia atingido o ponto de fusão dele. E se eu tivesse vários sais? Eu faria em escadinha. Dissolver o primeiro eu tiro, dissolver o segundo eu tiro. À medida que eu vou subindo o ponto de fusão, eu vou escalonando e separando todos os meus sais. Esse processo se chama fusão fracionada, porque eu estou fundindo e fracionando substâncias numa mistura homogênea
sólido, beleza? Próximo, para fechar, pessoal, se eu tenho fusão fracionada, mas se eu quiser separar gases, por exemplo, eu tenho o ar atmosférico tem o quê? Se a gente não imaginar os poluentes, nós vamos ter CO2? Vamos. Gás carbônico, nós vamos ter oxigênio, O2? Vamos. Nós vamos ter N2, nitrogênio? Vamos. Nós vamos ter argônio? Vamos. Já falei 4 gases aqui no ar, que é uma fase só, é uma mistura homogênea de gás. Então aqui, gente, nós vamos separar gás, beleza? Aqui, ó, separação de gás com gás. Então eu posso ter vários gases. Como é que eu vou fazer? A indústria usa esse procedimento para separar o nitrogênio, para fabricar nitrogênio líquido. Então ela tem uma coluna, cada degrau da coluna tem temperatura de ebulição variável. Então T1, temperatura de ebulição 1, é menor que T2, que é menor que T3. Então aqui eu vou abaixando essa temperatura de ebulição, de maneira que o gás, à medida que vai passando, ele vai condensando. Então vamos supor, o oxigênio tem menor temperatura de ebulição que o nitrogênio. Então tá nitrogênio e oxigênio, o oxigênio vai liquefazer aqui e vai ser retirado. Nessa parte da coluna vai descer o nitrogênio para cá, e aqui o nitrogênio vai ser obtido e vai ser separado. Se eu tiver vários gases, eu vou fazer isso numa coluna de vários andares com ponto de ebulição diferente, tá? Nesse ponto eu vou condensar os gases, tá? E vou condensar fracionado. Cada vez que eu condenso o de maior temperatura de ebulição, então eu vou dar maior temperatura de ebulição para as menores. Eu vou abaixando essa temperatura de ebulição dos degraus e vou obtendo os que são mais resistentes em condensar. Vamos entender assim que fica mais fácil. Então aqui fica os mais fáceis de condensar. À medida que eu vou descendo, eu vou obtendo os mais difíceis de condensar, porque tem temperaturas de ebulição mais baixas, beleza? Com isso finalizamos as separações de mistura que nós precisamos. O sólido A está totalmente dissolvido no sólido B. É possível separar o solvente B da mistura por meio de ou seja, nós temos uma mistura homogênea de um sólido e líquido. Pensei, mistura homogênea de sólido e líquido, dá para centrifugar? Não, tem que ser heterogêneo, tem que ter elementos dispersos para centrifugar. Sifonação, gente, sifonação eu faço depois de decantar. Dou uma mistura heterogênea, eu decantei, eu posso sifonar para um outro frasco para separar as duas, beleza? Decantar, não, como é que eu vou decantar uma substância que está solúvel? Imagine aí o sal em água, você vai ficar esperando a vida inteira se o sal estiver dissolvido na água, né? Você deixar ele quieto lá, pode até conseguir decantar, mas parte dele ainda vai ficar solúvel, vai te dar trabalho. No fundo você não vai conseguir, tá? E filtração, como é que eu vou filtrar algo homogêneo? Não tem jeito. Eu destilo, mando o vapor para um lado, condenso ele em outro lugar e obtenho o sólido separado. Resposta letra E.